Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas, que conta agora com a participação dos professores de História, o Cledson Pereira e o Leonardo Greco. Seja bem-vindo, professor Leonardo. Obrigado. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar as aulas do terceiro ano do ensino médio de hoje. Professor Leonardo, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí o que os alunos viram no terceiro ano hoje. Bom dia, Dani. Bom dia, professor. Bom dia. Nós vamos analisar hoje um pouquinho mais sobre as questões relativas ao populismo, né? O que seria esse populismo? Como que esse populismo esteve presente na política brasileira, na gestão sociopolítica brasileira, né? E a questão do desenvolvimentismo. O que seria isso? Essa busca por... Qualquer um busca se desenvolver. Mas como que esse conceito esteve presente no Brasil, tá? E vamos analisar também um pouquinho, fazer um paralelo sobre governos civis e militares, né? Mais especificamente no caso também brasileiro. Obrigada, professor Leonardo. Agora que já relembramos as aulas do professor Leonardo, vamos voltar para as nossas questões. E a primeira questão desse segundo bloco é uma dúvida do sétimo ano. Professor Cledson, o que é escravização por endividamento? Vamos lá. É uma prática muito usada no mundo antigo, principalmente em Grécia e Roma do mundo antigo. Se alguém contrai uma dívida com uma outra pessoa e não consegue pagar, quitar esta dívida, pode se oferecer para trabalhar com um trabalho escravizado por um determinado período até que a dívida fosse considerada paga. 1 ano, 2 anos de trabalho como escravizado para quitar a sua dívida ou a dívida de sua família. O que a gente tem que falar nesse sistema é que um escravizado por endividamento, ele não pode ser comercializado. Ele não pode ser vendido a um outro dono, porque a dívida dessa pessoa é somente com uma outra pessoa. Mas no momento em que ele é escravizado para pagar a sua dívida, a sua segurança, o seu bem-estar, o que vai seguir da sua vida pertence ao dono desta dívida, a quem o escraviza. Então, era comum que muitos escravizados chegassem a falecer neste período. Ele não poderia ser comercializado com uma outra pessoa, mas ele poderia trabalhar, por exemplo, até perder a sua própria vida neste período. Obrigada, professor Cledson. A nossa próxima questão é sobre a aula do terceiro ano. Professor Leonardo, por que se diz que o populismo veio como reação à oligarquia brasileira anterior a 1930? Bom, vamos lá. Quando a gente analisa os governos brasileiros, os governos civis presentes no Brasil antes de 1930, né, a gente vai perceber que a sequência de presidentes da República se caracterizou por um grupo de pessoas que representavam uma elite, principalmente a elite ruralista brasileira. Então, essa oligarquia, né, e o que vem a ser também oligarquia, seria o governo em que a elite comanda um determinado governo e beneficia essa própria elite. Então, nós vivemos um período até 1929, onde a sucessão de presidentes no Brasil se preocupou em governar para favorecer os interesses da elite, tá? E nesse sentido, a gente vai considerar que todo o restante da população brasileira, da sociedade brasileira, estava relegado a um segundo plano, né? Não era prioridade satisfazer plenamente as necessidades dessa grande massa popular, ok? O que acontece? A partir de 1930, quando há uma ruptura, por exemplo, da política do café com leite e aquela sucessão de presidentes, na maioria das vezes de Minas e São Paulo, se desfaz, Getúlio Vargas chega ao poder, né, representando a reação de Minas, justamente a ruptura dessa política, né, café com leite, e ele passa a governar de um modo populista. O que seria esse populismo? Não quer dizer que ele vai negligenciar os interesses da elite e vai focar inteiramente nas necessidades daquela grande massa populacional que até então estava sendo desprezada. Mas ele vai adotar algumas medidas durante o seu governo para favorecer algumas necessidades, vamos dizer assim, talvez mais urgentes dessa classe trabalhadora, né? E desse modo, ele consegue não só satisfazer minimamente
as necessidades desse grande grupo, né? Como também ele consegue trazer esse grande grupo, esse grande contingente populacional, vamos dizer assim, para o seu lado. Pense numa situação, você durante décadas, você viveu sem nenhum favorecimento, sem nenhuma concessão de direitos à sua atividade. E de repente chega um governante que começa a voltar os olhares para as suas necessidades. A partir daí, a tendência é que essa grande massa passe a ver nesse governante a figura de um protetor, de um pai, né? Tanto assim que ao longo do governo de Vargas ele foi conhecido como pai dos pobres, né? Então, por isso que se diz que o populismo ele pode ser visto, não necessariamente tem que ser, mas pode ser visto como uma reação ao elitismo que se vivia até então, até 1930. Obrigada, professor. Agora sobre a aula do 9º ano, a Guerra Fria influenciou a política nos países latinos, professor Cledson? Sim, como até respondi uma pergunta anterior da influência norte-americana, o período de Guerra Fria é um período de polarização. Qualquer um desses polos que conseguissem conquistar e dominar a maior quantidade de nações, colocar sob a sua influência, aumentaria o poder, ou seja, da União Soviética ou dos Estados Unidos. Então, a América Latina, que os Estados Unidos não iria permitir que a influência soviética chegasse a países como o Brasil, tenta imaginar se o Brasil tornasse socialista, o tamanho que o Brasil representa, o poder que o Brasil representa no continente americano. Então, essa polarização vai chegar à política dos países latino-americanos. Os Estados Unidos, principalmente, não vai permitir que movimentos de esquerda, que movimentos que se associam aos interesses soviéticos floresçam e cresçam nesses países. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida é para o pessoal do ensino médio. No processo de instituição da República, qual a importância das manifestações populares? Bom, processo de instituição da República. Então, você tem o fim do período monárquico brasileiro, né? E tem o surgimento, a proclamação da República e a formalização, né? Juridicamente falando, legalmente falando, politicamente falando, da República. Vamos entender o seguinte: no processo de constituição da República Brasileira, não houve um movimento popular. A Constituição da República Brasileira, a criação, melhor dizendo, da República Brasileira foi um movimento elitizado. Por exemplo, o grande movimento que houve para a deposição de Dom Pedro II e para a instauração de um governo republicano foi liderado pela elite do Exército Brasileiro, né? As figuras mais proeminentes dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, tanto que foram os primeiros presidentes da República Brasileira. Nesse aspecto, a população brasileira ficou meio à parte do processo, tanto que alguns populares que viram essa movimentação consideraram que aquilo fosse uma parada militar, uma festividade militar, tá? Então, o processo de formação da República Brasileira, ele não foi um processo de origem, de essência popular, tá? Foi um processo elitizado. Nesse aspecto, a população brasileira esteve à parte do processo. Ok, professor. No processo é correto dizer que o populismo objetiva o fortalecimento das camadas populares? Vejam bem, a questão do populismo, conforme eu disse na penúltima questão que eu respondi com relação ao populismo e Vargas não tinha o interesse de fortalecer essa camada popular, que era extremamente numerosa e tinha muitas demandas, mas queria sim trazer essa camada popular para si, né? Conquistar o seu apoio e, mais do que nunca, dominá-la, né? Exercer um domínio sobre ela. Agora, quando você analisa o populismo em outras épocas da República Brasileira, aí você pode entender que em determinadas situações o populismo foi adotado com a tendência de se buscar fortalecer essa camada popular, mas também no sentido de, através da concessão de mais benefícios, de mais direitos a essa grande população, você conseguir se consolidar no poder. Você utilizar a população
essa população que foi negligenciada até então, né? Você conceder a essa população alguns benefícios, alguns favorecimentos, de modo que essa população possa, por exemplo, ter acesso a uma remuneração, uma situação melhor de vida, que até então eles não tinham tido, né? E com isso você consegue consolidar a si mesmo como governante no poder e também consolidar a sua vertente política no poder. Se você, por exemplo, representa uma vertente, digamos, socialista, e você, ao longo do seu governo, você concede favores, benefícios às massas menos favorecidas, a possibilidade de você se consolidar no poder, por exemplo, conseguir ser reeleito, ou, no mínimo, conseguir eleger sucessores que sejam da sua mesma lógica, da sua mesma ideologia política, a probabilidade é muito grande. Tá? Então, através do fortalecimento dessa massa mais, vamos dizer assim, mais carente, isso pode sim ser um combustível para que determinadas vertentes políticas possam se consolidar. Isso tanto faz se você pensa em Brasil como em qualquer outro país. Okay? Obrigada, professor. Voltando aqui para o nosso telão, uma questão agora do 7º ano. Ocorreu rebelião de escravizados na Roma Antiga? Olha, ocorreu sim. A mais famosa dela, a Roma ainda nem era um império na fase republicana, de Roma foi liderado por um escravizado, um gladiador chamado Espartaco. Liderou milhares de escravizados que rebelaram-se contra os seus senhores, assassinando os seus senhores e, de certa forma, aterrorizando aquela sociedade imposta pelos romanos que viu naquela figura daquele homem, daquele escravizado que desejava apenas liberdade, e muitos desejavam voltar para a sua terra de onde foram retirados, um objetivo de desestruturar Roma. Então a rebelião de Espartaco é a mais famosa nesse período, liderada por escravizados. Obrigada, professor. Professor Leonardo, uma dúvida agora sobre a aula do 3º ano. Com o desenvolvimentismo, Getúlio pretendeu integrar o Brasil à economia mundial? Mais que isso, vamos observar uma coisa. Quando Getúlio busca desenvolver o Brasil, principalmente o seu parque industrial, Getúlio busca tornar o nosso país um país mais autônomo, referindo-nos a questões de ordem de produtividade das indústrias, né? Comercialização dos bens manufaturados, mas principalmente busca fortalecer o Brasil no sentido estratégico, no sentido de preservar e fortalecer a autonomia nacional. Acho que autonomia nem seria a palavra correta. Uma questão de soberania nacional, seria melhor isso. Tanto assim, que durante o período de Vargas na presidência da República, ele se caracterizou por a criação, né, de empresas que eram importantes, não só na questão econômica, mas também na questão estratégica. Por exemplo, durante a gestão de Vargas, foram criadas empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Vale do Rio Doce, né? Hoje a gente conhece apenas como Vale, ela foi privatizada, né? E também a Petrobras. Tá? Então, percebam uma coisa, quando Vargas busca desenvolver a indústria, ele tem um viés, ele tem uma lógica econômica para promover esse desenvolvimento, sim, né? Mas ele também tem uma lógica política, uma lógica de buscar a soberania. Isso integraria o Brasil no cenário internacional, não só economicamente, mas também como uma força política a ser respeitada, a ser valorizada. Tá? Então, a lógica de Vargas, ao se privilegiar esse desenvolvimento, ele tem essas duas vertentes, política e econômica. Ótimo, professor. Mais uma dúvida para você. Os presidentes civis, no início da República, representavam os desejos do povo? Não. Quando os primeiros presidentes militares, que foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, deixaram a presidência da República, os presidentes civis que se sucederam a eles eram representantes, como já tinha falado anteriormente, de uma elite ruralista. Então, essa elite que comandava a economia brasileira, né, era a principal força econômica, achou que era hora
de também comandar os destinos da política brasileira. E nesse aspecto, não se falava em atender às necessidades do povo, porque o povo necessitado era um povo dependente dessa elite ruralista. E quanto mais dependente essa população fosse, mais fortalecida, tanto econômica quanto politicamente, esta elite se manteria. E aí a tendência era que se perpetuasse no governo. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida do 9º ano. Os Estados Unidos continuavam interferindo nos países latinos durante o regime ditatorial, professor? Sim. Para manter o interesse americano na formação destes países, os Estados Unidos interferia na economia, interferia na política externa, interferia na política interna e na própria segurança destes países. Como falei com vocês já aqui nesse Tira Dúvidas, movimentos de esquerda eram sempre reprimidos com a anuência do Estado norte-americano. Existem relatos que em vários desses países que optaram por regime ditatorial, quem treinavam os torturadores era a própria CIA dos Estados Unidos, que ensinava as práticas de tortura para serem aplicadas nos opositores. Esses agentes foram treinados por agentes norte-americanos. Obrigada, professor. Professor Leonardo, quais as características da República Oligárquica? Oligárquica, tá. A característica, bom, oligarquia, eu já falei aqui anteriormente, né? O governo em que a elite está no poder e vai atender aos interesses da elite. Então, é um governo, por exemplo, no nosso caso, havia o presidente da República que era representante de uma elite econômica, né? E havia uma classe também política que também deveria atender necessariamente aos interesses dessa elite. Então, uma república oligárquica, ela vai se caracterizar essencialmente por um caráter elitizador, um caráter dominador. Tá? Sempre vai haver um grupo de dominadores, no caso, os governantes e a elite política de um determinado país, seja ele qual for, e um grupo bastante extenso de dominados, que são aqueles trabalhadores que são mal remunerados, trabalham em condições inadequadas e que são extremamente dependentes dos seus empregadores, dos seus patrões. Então, é essa a essência. República oligárquica, governo oligárquico, elite beneficiando elite. Ótimo, professor. Voltando aqui para o nosso 7º ano, já existia escravização no continente africano antes da chegada dos europeus? Vamos lá. Nós, brasileiros, a gente que estuda Brasil Colônia, vocês estão aí no 7º ano, sempre que falamos de escravização, nós somos levados a duas interpretações muito erradas. Primeiro, que a escravização é sinônimo de negro ser escravizado por pessoas brancas. Não. Escravizar seres humanos através de outros seres humanos. Já mostrei para vocês que na Europa antiga essa prática já existia. E lá não obedecia nenhuma demanda de etnia ou cor da pele. Outro erro comum é achar que foi o branco, o português, que levou esse sistema ao continente africano. A África, bem antes da chegada dos europeus àquele continente, ali já floresceu reinos ricos, reinos importantes e reinos que guerreavam contra outros reinos no próprio continente africano. A prática de escravizar seres humanos na África já eram aplicados por estes reinos. O português apenas se beneficiou deste sistema quando chegou lá. Obrigada, professor Clédson. Professor Leonardo, explique o lema de JK, 50 anos em 5. Bom, JK, o mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? Ele sim era um adepto incondicional do desenvolvimentismo, né? E quando ele surge no cenário político agora nacional, pleiteando a presidência da República, com o slogan 50 anos em 5, o que ele queria dizer é o seguinte: eu quero governar o Brasil de tal forma que o Brasil prospere, desenvolva em 5 anos o equivalente a 50 anos. Então ele queria potencializar consideravelmente
a economia e principalmente a questão da indústria, dos bens manufaturados, né? Enfim, ele queria dinamizar a economia brasileira e proporcionar ao nosso país um crescimento 10 vezes mais ao que seria normal, comum, em 5 anos. Obrigada, professor. Nossa próxima questão é do 9º ano. Assassinatos, prisões e torturas eram comuns em regimes ditatoriais? Infelizmente, sim. A ditadura, por si, ela não aceita oposição. Ela é um regime autoritário. O autoritarismo não trabalha com a oposição, não aceita a opinião contrária ao interesse deste regime. Uma forma de evitar, de combater qualquer movimento que repercuta uma ideia contrária é praticar tortura, prisões arbitrárias, assassinatos, para evitar, para servir de exemplo, para evitar que pessoas se colocassem num movimento de se opor ao interesse deste governo. Então, infelizmente, foi muito comum no Brasil, foi muito comum na Argentina, foi muito comum em qualquer regime ditatorial na América Latina. Obrigada, professor. Nossa próxima questão agora é mais uma dúvida do 3º ano. Os atos institucionais tinham que ser aprovados no Congresso Nacional? Galera, prestaram atenção no que o professor Clédson acabou de responder? Dentro dessa mesma lógica de serem governos autoritaristas, né? Autoritários, né? Autoritarista é feio, né? Autoritários. Os governos militares tinham como ferramenta de gestão o ato institucional. Então, dentro dessa lógica de serem extremamente autoritários, para que ser aprovado pelo Congresso? Redigir, assinei, cumpra-se. E não cumpre não para ver. Entendeu? É por aí. Ok, obrigada, professor. Vamos para mais uma dúvida agora, uma questão do 7º ano. Professor, existem denúncias de trabalho semelhante à escravização no Brasil atual? Por mais absurdo que isto pareça, em pleno século XXI, existem sim. Como eu já falei anteriormente, escravizar um ser humano não é apenas obrigar ele a trabalhar para um outro ser humano sem pagamento e tirar sua liberdade. Se você contrata um trabalhador para exercer uma função para você e o salário que você paga a ele é inferior à sua condição de subsistência e ele não tem como negar realizar esse trabalho, é um trabalho análogo à escravização. Muito comum em algumas lavouras no interior do Brasil. O Ministério do Trabalho, ao longo dos anos, tem enfrentado problemas. Já tivemos denúncias de assassinatos de próprios fiscais do trabalho que vão lá para evitar este tipo de sistema. Ou seja, existe ainda um sistema que preconiza escravizar seres humanos no Brasil, sim. Pode complementar. Não é privilégio também das grandes lavouras, das áreas isoladas do Brasil. Recentemente, a mídia divulgou denúncias comprovadas de escravização moderna na maior cidade, mais importante cidade economicamente falando do Brasil, que é São Paulo, né? A questão dos imigrantes bolivianos estavam trabalhando em regime análogo à escravização, né? Em confecções, na sua grande maioria, clandestinas, no interior, no centrão de São Paulo. Então, percebam que é um problema extremamente grave, por mais absurdo que seja pensar nisso. Excelente, professores, obrigada. Bom, estudante, acho que já praticamos bastante nesse bloco, hein? No próximo bloco, teremos a participação das professoras de História, a Viviane Soares e a Angélica Regina. Eu agradeço a presença do professor Leonardo e do professor Clédson. E você, estudante, fique ligado aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta.